Olá, sejam bem-vindos à primeira edição online da Clarabóia Espeleológica. Eu vou abrir o bloco de palestras com a temática Credibilidade da Ciência e a Divulgação Científica. Bom, a pergunta que eu vou tentar responder aqui, ou pelo menos levantar alguns pontos para o nosso debate mais tarde na live, é por que as cavernas são importantes? Antes, eu vou me apresentar. Meu nome é Bárbara Zambelli. Eu me formei na UFOP em 2017 em Geologia. Fiz parte da SE durante toda a minha graduação. Participei da diretoria como diretora de imprensa e divulgação. Trabalho como espeleóloga e hoje minha atuação é mais como pesquisadora, voltada para diversas áreas do karst, geomorfologia e hidrogeologia. Desde 2017, eu sou redatora voluntária do blog do Geology for Global Development, que está dentro do site da European Geoscience Union. Também faço parte da Associação Internacional para a Promoção de Geoética. E no ano passado, fundei o coletivo A Ponte, que visa atuar na parte extensionista da geologia, e hoje a gente está bastante focada na questão da divulgação científica. Bom, para começar, eu queria falar um pouco sobre a credibilidade da ciência, principalmente nesse momento em que teorias da conspiração estão bastante em alta, como o negacionismo sobre as mudanças climáticas ou mesmo o terraplanismo. Bom, eu escrevi um texto no mês passado que chama Por que a credibilidade da ciência está tão baixa? Eu deixei aqui um print com o link, caso alguém tenha interesse, está super interessante. Bom, para a gente poder discutir essa questão de por que a credibilidade da ciência está tão baixa, primeiro eu queria explorar três fatores psicológicos que eu coloquei aqui, que são o backfire effect, que é chamado também de efeito tiro pela culatra, o viés de confirmação e o efeito de manada. Bom, o backfire effect, ele diz respeito a uma pessoa que é confrontada com um fato que não está alinhado com aquilo que ela já acredita previamente, com as suas convicções pessoais, com a sua ideologia, enfim, o que acontece? A pessoa vê um fato que não está de acordo com aquilo que ela acredita, em vez dela mudar de ideia e aceitar aquele fato, ela, na verdade, cria uma barreira em relação àquele fato novo e se apega ainda mais a tudo que ela já acreditava. O viés de confirmação é como se fosse um filtro que a gente criasse na nossa mente. Então, se você vê notícias que trazem pontos de vista opostos, você tende a acreditar naquela que está alinhada às suas convicções pessoais. Independente de uma ser de uma fonte confiável, de uma mídia tradicional e outra ser de um site que você nunca ouviu falar, enfim. Aquilo que já está alinhado com aquilo que você acredita é o que você tende a aceitar como verdadeiro. E o terceiro é o efeito de manada, que vem muito do comportamento social do ser humano de querer ser aceito dentro de certos grupos. Então, se você tem um grupo que já tem uma linha de raciocínio, de ideologias, de crenças para ser aceito naquele grupo, você tende a se adequar àquilo que o grupo acredita. Então, assim, isso é super complexo porque na era da pós-verdade, que é um momento em que os fatos parecem competir de igual para igual com as fakes, é um desafio muito grande para os cientistas e para os comunicadores científicos conseguirem, de fato, uma efetiva comunicação da ciência. Porque não é porque você está certo que as pessoas vão acreditar naquilo que você está falando. Bom, aqui, ainda sobre credibilidade da ciência, eu trago alguns dados que eu tirei do relatório do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos do ano passado. Esse centro está vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ele traz alguns dados que são bastante interessantes. Eu deixei o link aqui também na página para quem tiver interesse. Vale a pena. Eles fazem vários recortes de educação, de renda. Então, assim, é bastante interessante. Aí eu trouxe aqui algumas coisas pontuais. A primeira é que ele diz que a visão dos brasileiros parece depender mais de valores morais e políticos do que da própria escolaridade. E isso está de acordo com aqueles 3 pontos dos aspectos psicológicos do comportamento que eu disse do slide anterior. Bom, ele também traz aqui dizendo que 90% dos brasileiros não se lembram ou não sabem apontar um cientista no país.
e que 88% não se lembram ou não sabem indicar uma instituição do setor. Qualquer instituição que trabalhe com pesquisa, ou seja, qualquer universidade. Bom, e aí eu trago aqui também esse gráfico que mostra as fontes de informação mais confiáveis, que eu acho que ele é bem interessante, porque no topo estão os jornalistas, com 26%, seguido dos médicos, dos religiosos, depois dos cientistas de universidade ou estudos públicos de pesquisa, ou seja, os, um padre tem mais credibilidade que um professor universitário. Enfim, isso não é minha opinião, é o que eu tirei do relatório. Quem quiser, o link está aí para poder ir lá dar uma conferida. Depois dos cientistas, tem nenhuma das opções. Militares, cientistas que trabalham em empresas, que é onde eu estou aqui, 3%. Representantes de organização em defesa do meio ambiente, escritores e, no fim, os políticos. Então, assim, é bem interessante para a gente poder entender mesmo como que funciona a credibilidade da ciência aqui no Brasil. Bom, agora eu vou fechar um pouco para o meu lugar de fala, percepção pública das geociências. Eu pesquisei em vários bancos de dados online, não é um assunto que é comum aqui no Brasil. Eu achei um artigo que foi publicado recentemente sobre a percepção pública das geociências em São Paulo, que pesquisou várias pessoas, só que tinham muitos participantes da pesquisa que eram ou estudantes universitários, ou da pós-graduação, ou que já terminaram pós-graduação. Então, eu trago aqui esse outro estudo que foi focado em alunos do ensino médio do segundo ano, que ainda não tiveram contato com a geologia, porque não procuraram ainda os cursos para fazer no vestibular, enfim, tem um contato menor. E aí foi um questionário que foi aplicado em Campo Belo, com 400 alunos, quase 400 alunos do ensino médio e seus professores. Campo Belo, aqui em Minas Gerais, é uma cidade que não é conhecida pela sua mineração. Eles têm as atividades econômicas focadas principalmente no setor agropastoril, então vai ser agricultura e criação de gado. Bom, qual que foi o resultado? Praticamente um terço dos alunos respondeu que sabia o que era geologia, dentro de um questionário de perguntas de múltipla escolha, que eram perguntas básicas sobre o que é geologia, o planeta Terra, a atuação do geólogo. E aí os professores também foram questionados sobre o grau de interesse dos alunos pelo conteúdo de geociências. Bom, 74% falou que o grau de interesse era intermediário e 26% baixo. Ninguém disse que era alto. E os professores também acharam que os estudantes não seriam capazes de responder as perguntas sobre as ciências da Terra. Isso é muito grave porque já mostra qual que é o caráter sistêmico, educacional, da falha mesmo de trazer as geociências para a população, né, para a comunidade, de uma maneira que elas sejam mais palpáveis. Isso é muito surpreendente num país que tem pelo menos 300 anos de história de extração mineral. Então, essa falta sistemática, né, da abordagem das geociências vai gerar um distanciamento da percepção do homem do meio ambiente. E o que leva, na verdade, a uma análise sistêmica muito mais complicada, porque as pessoas elas vão entender que elas estão aqui, as pessoas, e o meio ambiente está aqui, que são coisas dissociadas. E não que elas são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. E aí, trazendo agora para a espeleologia, todo mundo que trabalha com espeleologia, eu tenho certeza que já teve que responder algum tipo de pergunta do tipo: você trabalha com espelho? Ou então qualquer tipo de piada relacionado, porque as pessoas, o público em geral, tem uma baixíssima familiaridade com a temática. E isso, eu sou de Minas Gerais, eu estudei em Ouro Preto, aqui tem várias cavernas, vários parques, cavernas turísticas, e ainda assim é muito difícil você conhecer alguém que sabe o que é espeleologia. Eu estou morando no Rio de Janeiro há um ano e até hoje eu não conheci ninguém que soubesse o que era espeleologia. Então, toda vez que alguém me pergunta, mas o que você faz? E aí eu já falo, senta, são 10 minutos de explicação. Porque no Rio de Janeiro não tem nenhuma caverna turística, pelo menos. É muito longe do público a discussão da temática. E aí por isso que eu escolhi trazer esse tema aqui hoje, para a gente discutir por que as cavernas elas são importantes.
E qual que é a importância da divulgação científica dentro dessa temática? A SE tem algumas iniciativas de divulgação científica, como o Museu Itinerante, a SE Solidária, e a promoção desse evento, que é super bacana, Claraboia Espeleológica. Está sendo um evento transmitido online pelo canal do YouTube, que a ideia é que ele tenha uma abrangência maior e consiga trazer e que seja acessível a um público maior, além só aqui de Ouro Preto, ou além das pessoas que já trabalham com cavernas. E bom, eu estou falando aqui de divulgação científica, divulgação científica. O que é a divulgação científica? Bom, ela é a comunicação de tópicos que são relacionados a diversas áreas de ciência, tecnologia e inovação para leigos, para pessoas que não são especialistas nessas áreas. E qual que é o objetivo? O objetivo da divulgação científica, ele é a democratização do acesso ao conhecimento científico e o estabelecimento de condições para a chamada alfabetização científica. Então, quando você faz isso, você democratiza o acesso ao conhecimento científico, você vai incluir os cidadãos em debates sobre temas especializados e que podem impactar na sua vida e no seu trabalho. Então, a divulgação científica, ela tem um potencial enorme de afetar a percepção pública da ciência e a credibilidade científica. Bom, dito isso, como fazer a divulgação científica? Não é fácil, não vou dizer que é fácil, principalmente para quem vem do background técnico. Eu sou engenheira, não tive nenhuma disciplina na faculdade sobre divulgação científica, não era de interesse comum fazer esse tipo de abordagem. Então, assim, eu fiz mais ou menos uma listinha para a gente já ir se familiarizando com a questão da divulgação científica. Bom, quando você vai fazer divulgação científica, você vai trazer um conhecimento que é técnico, que está dentro da universidade, para o público em geral. A primeira coisa que você tem que fazer é entender seu público. Saber para quem você está falando, com quem você está conversando, como construir esse diálogo. Então, você tem que entender qual que é o background, a língua, a cultura, os costumes. Você está falando para uma audiência ampla? Você está conversando com 5 pessoas numa sala? Você está numa tribo indígena? Quem é seu público-alvo? Com quem você está conversando? E aí você vai adequar o seu vocabulário. Não adianta tecer uma fala maravilhosa, cheia de termos técnicos, se as pessoas não estão te entendendo. Então, os termos técnicos, eles são importantes quando você está conversando com os seus pares. É imprescindível adequar o vocabulário e evitar jargões para uma efetiva comunicação e divulgação da ciência. Terceiro, escolha do canal adequado de comunicação. Não adianta você produzir um material escrito se o seu público-alvo é analfabeto. Não adianta desenvolver um aplicativo se as pessoas não têm celular. Então, assim, essa é uma questão que é super relevante, ela tem que ser levada em consideração quando você vai pensar sobre a divulgação científica. Bom, sobre a apresentação, é bom que ela seja clara, simples, ilustrativa, científica e lúdica. Agora, o mais importante é que quando a gente fala de divulgação científica, de comunicação da ciência, é que dentro de um diálogo, você tem que assumir um lugar de fala e um lugar de escuta. É muito importante lembrar que você não está indo levar o conhecimento para lugar nenhum. Você está indo construir um conhecimento junto. Você vai saber, você vai chegar, conversar com as pessoas, entender qual é a necessidade delas, o que você está fazendo ali, o que você pode aprender, o que você pode acrescentar. Então, assim, é muito importante que você seja humilde quando for fazer a comunicação científica, quando for fazer essa divulgação, quando for de fato chegar para as pessoas para poder conversar e construir juntos um diálogo. Bom, e agora eu terminei a primeira parte da apresentação e vou partir para a pergunta. Por que eu deveria me importar com as cavernas? Porque tem a máxima, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. A caverna está debaixo da terra, eu estou aqui em cima. O que eu tenho a ver com elas? Às vezes muita gente acha que não tem nada a ver. Por exemplo, essas pessoas que moram aqui nessa comunidade, elas podem achar que elas não têm nada a ver com as cavernas. Quando eu vim aqui pela primeira vez, esse é o Parque Estadual do Sumidouro. Esse é o paredão do Sumidouro, e aqui era o Lago do Sumidouro, que desde 2013 ele nunca mais encheu. E esse lago ele era usado para fins recreativos por toda essa população que morava aqui. Muita gente vinha aqui. Aqui tem um monte de pintura rupestre, é um ponto turístico super interessante. E aí, desde 2013, o que os moradores daqui começaram a fazer? Vieram e começaram a tentar entulhar o sumidouro. O que é um sumidouro? Para quem nunca ouviu falar, é onde você tem um rio que está correndo na superfície e aí ele passa a correr em subsuperfície, então ele some.
da superfície. E aí, esse lugar é chamado de sumidouro. Aí a galera veio aqui e começou a jogar saco de cimento, saco de areia, entulho, lixo, para poder tentar tapar o sumidouro e ver se a lagoa enchia de novo. Então, assim, eles estão errados? Ninguém nunca avisou que não é assim que funciona. Quem trabalha com kart sabe que não é assim que funciona, que não adianta ir lá e tapar o buraco que a água vai parar de descer. Mas, assim, esse é um problema que, para mim, ele escancarou essa questão mesmo da divulgação científica, da comunicação, da percepção pública das ciências. Então, assim, eu venho trazer aqui uma introdução para já deixar vocês com um gostinho de quero mais e todo mundo fica ligado nas próximas palestras, porque vários dos motivos que eu vou trazer sobre por que as cavernas são importantes vão ser tratados nos próximos blocos da Claraboia Espeleológica, então fique ligado. Bom, o primeiro deles é recursos minerais. Eu coloco aqui uma foto de um afloramento de calcário, que é onde estão localizadas a maior parte das cavernas do Brasil. O calcário ele é utilizado principalmente para a produção de cimento. Então, todo mundo que mora numa casa de alvenaria está ligado a uma área que tem rocha calcária, de certa maneira. Também associado a calcários, por exemplo, na região do Peruaçu, tem também fluorita, então mineração de fluorita em regiões que tem bastante caverna calcária. Na segunda foto, eu estou dentro de uma caverna de minério de ferro, que claramente é utilizado para extração de ferro. Então, cada caverna, dependendo da sua litologia, vai estar relacionado a algum tipo de recurso mineral. Os estudos paleoambientais, que são super importantes porque você consegue fazer uma reconstrução do paleoclima, ou seja, do clima que era há milhares de anos atrás, como datando as estalagmites, que são esses espeleotemas que crescem pelo gotejamento. Aqui eu coloco um esquema mostrando um perfil de como que é uma estalagmite, aqui uma foto de uma estalagmite já cortada. Cada camadinha dessa aqui representa uma idade. E aí o estudo que vai datar essa estalagmite, ele vai dizer, por exemplo, há 150 mil anos atrás essa área era muito mais úmida ou ela era muito mais seca. E na geologia a gente tem a máxima de que o passado é a chave para entender o presente e para a gente poder pensar sobre o futuro. Então, quando você pensa em paleoclima, eu já penso em mudanças climáticas, como se preparar, se adaptar às mudanças climáticas, construir resiliência às mudanças climáticas. Então, assim, esse é um tópico quentíssimo. Águas subterrâneas de toda a água doce presente no mundo, 60%, 69% está em calotas polares, 30% é água subterrânea e 1% está em rios e lagos. Então, eu acho que esse tema ele é de suma importância. Não percam a palestra sobre águas subterrâneas, vão ser 2 palestras, vai estar demais. Fauna rara, os biólogos já me perdoem a partir de agora. Essa não é a minha jurisdição, mas vamos lá. Eu coloquei aqui a foto do bagre-cego, que é o bicho de caverna mais famoso que tem no Brasil. Ele foi descrito lá no PETAR, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, em São Paulo. E ele é um bicho despigmentado, né, branco, ele é cego, ele vive no escuro, então as cavernas, umas que são muito grandes, tem várias partes que não têm acesso à luz, a fauna não tem contato com a fauna que está do lado de fora, então ela vai se especiando e ficando muito especializada nesse ambiente de caverna. Eu coloquei aqui a foto de um peixe, mas tem desde organismos microscópicos até uns bichos maiores, que nem esse daí. E aí, a gente tem que estudar eles, porque pode ser que a cura do câncer venha de um bicho de caverna, não sei. Pode ser que sim. O turismo, várias cavernas e ambientes cársticos, eles são dotados de uma beleza cênica incrível. E, como eu disse, a ocorrência de caverna está relacionada à ocorrência de recurso mineral. O recurso mineral ele é finito, então em algum momento ele vai acabar. O turismo, especialmente o turismo de base comunitária, é super importante para poder criar uma alternativa de arrecadação para aumentar a variabilidade da matriz econômica daquele município ou daquele estado, que eu coloco fotos. A primeira foto é do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, que fica em Minas Gerais. O segundo é o Parque Estadual de Terra Ronca, em Goiás. E o terceiro é o Parque Municipal da Lagoa Azul, que fica em São Desidério, na Bahia. Então, é super importante a criação desses parques, principalmente para poder ajudar na
na arrecadação municipal, estadual ou federal, incentivar que as pessoas vão nesses lugares, conheçam as cavernas, na divulgação mesmo. Eu levei minha família inteira para passear comigo no fim do ano, quando eu tirei essas fotos, e muita gente nunca tinha nem entrado numa caverna, então é super importante para as pessoas terem um contato de fato. A preservação ambiental, pela criação de unidades de conservação, arqueologia e paleontologia. As cavernas, assim como elas criam um ambiente propício para que surjam novos bichos, elas também criam um ambiente propício para a preservação, tanto dos resquícios da vida antiga, dos homens das cavernas, né? Porque está o abrigo do sol, está o abrigo da chuva, então, desde cerâmicas, urnas funerárias, ossadas, pinturas, fogões, fogueiras, tudo isso é encontrado dentro de caverna, como de paleontologia também. E esses achados arqueológicos e paleontológicos, eles trazem informações sobre o modo de vida daquelas pessoas que viviam nas cavernas naquela época e da fauna que vivia no local naquela época, que ficou bem preservada dentro de uma caverna. Os religiosos, que a gente não pode deixar de falar, eles perpassam várias religiões. Aqui na primeira foto eu coloco uma caverna que é usada como templo budista lá no Mianmar, e na segunda foto uma caverna, a caverna de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que é super famosa também por funcionar uma igreja dentro dela. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é que mesmo que elas não estejam presentes no nosso dia a dia, mesmo que você nunca tenha entrado numa caverna, elas são importantes para as esferas econômica, ambiental, religiosa, histórica, cultural, científica, questões de agricultura, construção civil, mineração. E antes de terminar, eu só queria abrir um parênteses. Nesse momento super complicado de crise sanitária, crise política que a gente está vivendo no Brasil, o Ministério de Minas e Energia propôs a alteração de 2 decretos. O decreto 99556 de 1990 e o 6640 de 2008. Os dois eles vão dispor sobre a proteção das cavernas existentes no Brasil. E a alteração desses decretos abre a possibilidade de impactos irreversíveis numa caverna de relevância máxima, que são aquelas que estão 100% protegidas e resguardadas pelo artigo 216 da Constituição Federal. Qual que é a problemática? A supressão, ou seja, a destruição dessas cavernas pode resultar na perda irreparável de componentes naturais e culturais que são relevantes do ambiente subterrâneo. Um fato que é sem precedentes na história do país. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela qualidade da sua legislação em termos de proteção de cavernas. Então, eu venho deixar aqui a minha moção de repúdio à alteração desses 2 decretos. Bom, muito obrigada. Foi isso. Aqui eu deixo meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo por e-mail, Instagram, Twitter, o site da Ponte, para quem estiver curioso. E eu espero ter levantado vários pontos para o debate. Vejo vocês mais tarde na live, gente.